Ló também estava com ele, longe de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os filisteus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló: não deve haver brigas entre nós, entre seus pastores e meus pastores. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno, o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão: olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo o que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como o pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por essa terra, de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Abrão desmontou sua tenda. Ele partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Mamre e Hebron, onde edificou um altar para o Eterno. Gênesis, capítulo 14. Após esses fatos, Anafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Pirsa, rei de Gomorra, contra Sinai, rei de Admá, contra Seneca, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é o outro nome de Jor. O segundo grupo de reis que sofreram o ataque reuniram-se no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles se submeteram ao domínio de Kedorlaomer durante 2 anos, mas no 13º ano de seu reinado. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que eram seus aliados avançaram e derrotaram os Refaim, em Acerote e Carnaim, os Reins em An, os Reins em Zabete e Ataim, e os Oreus, desde a região montanhosa de Seir até El-Paran, nos últimos limites do deserto. No caminho de volta pararam em Mispate e Ecrate, e conquistaram toda a região dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Hazazon Tamar. Tudo nascido da flor. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra, Admá, Zeboim e Belá e Zoar, Se alguém por aí tem mudas, eles se alinharam para combater os inimigos no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os 4 reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo o alimento e todas as ferramentas, e seguiram seu caminho. Nessa investida capturaram Ló, sobrinho de Abrão, amigas gostam dessa cor, viu? na época. Eles levaram tudo que ele possuía. Um habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar a notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Mamre, um amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. já dá para montar um Sabendo jardim. que seu sobrinho havia sido levado Aqui prisioneiro, já tá bom. convocou seus empregados, todos os que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens que saíram em perseguição aos e morrerão em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração.
porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e viu a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos desde o rio Nilo no Egito até o rio Eufrates na Síria, território dos quenidos, dos quenezeus, dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jeruseus. Gênesis, capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão: o Eterno achou por bem não me dar filhos. Então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido Abrão. Quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão: estou passando por essa humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu: adotar um cachorrinho, hein? Sonho muito de infância. Mas é muita sujeira. Ei, veja ali. Decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu: ele escoceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê? Sim, ele me viu, e eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada o Deus vivo me vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael. Gênesis, capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: eu sou o Deus forte. Viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Abalado, Abrão lançou seu solo composto em terra e Deus declarou: minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações.
Farei de você. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Faço um juramento solene diante do Eterno, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo: enriqueci, Abrão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Mamre. Eles devem receber a parte deles. Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas, se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança. Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou no Eterno. E Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu: Eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão disse: Eterno soberano, como vou saber que tudo isto será meu? E o Eterno respondeu: Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abrão se enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo, e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão: Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena, e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Síria, território dos queneus, dos quinizeus, dos carmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Gênesis, capítulo 16. Pois o Eterno ouviu você e respondeu:
Ele esboceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê? Sim, ele me viu, e eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo me vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Beret. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael.